Boa tarde, Carlos. Boa tarde, todos os ouvintes da Rádio Puca da Noite. É um prazer estar aqui. Me chamo Fabiane Nascimento. Faço parte da Comissão Justiça e Paz. Estou aqui para falar sobre a campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é Fraternidade e Fome. E tem um lema também. O lema é Dai-lhes vós mesmos de comer. E a campanha da fraternidade, ela é essa campanha ela é muito importante, porque ela vem trazer um tema de suma importância para o bem-estar das pessoas, para que todos nós possamos refletir sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade em relação ao combate à fome no nosso país. Bom, mas aí a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. A gente tem aqui o nosso objetivo geral da campanha da fraternidade, que é sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio dos compromissos que transformam esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos também os objetivos permanentes da campanha da fraternidade, que é despertar o espírito comunitário e cristão na busca de um bem comum, educar para a vida e fraternidade e, finalmente, renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora em vista de uma sociedade mais justa e solidária. Temos também os objetivos específicos da campanha, que são muitos. Nós não vamos falar todos, mas a gente vai falar alguns que são importantes. O primeiro seria desvelar as causas estruturais da fome no Brasil. Depois, indicar as contradições de uma economia que mata pela fome. Aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e éticas na superação da miséria e da fome. Compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo. Reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidades de fé e outras instituições da sociedade civil organizada. Estimular iniciativas de agricultura familiar agroecológica e a produção de alimentos saudáveis. Então, esses são um dos principais objetivos específicos da campanha. E dizendo que a campanha da fraternidade com o tema sobre a fome, ela já foi trabalhada em anos anteriores, né? Mas nós, infelizmente, temos que conversar de novo sobre isso, trabalhar de novo esse tema na campanha, porque o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, depois nós vamos ver os números sobre a campanha da fome no Brasil, e são números alarmantes, que nos envergonham enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto sociedade, enquanto Estado. Precisa nos envergonhar e nos instigar a fazer um trabalho que possa intervir nessa realidade. Então, a primeira vez que nós trabalhamos na campanha da fraternidade foi em 75, com o tema Repartir o Pão. Depois nós trabalhamos em 85, com o mesmo tema, Pão para quem tem fome. E agora em 2023, que vai ser Fraternidade e Fome. Então, já é um tema que já é conhecido nosso. Infelizmente, a gente volta a debater isso, mas espero que dessa vez a gente possa minimizar pelo menos esse flagelo que nos assola há muitos anos, há muito tempo, né? E é interessante a gente ver, e aí eu vou citar aqui um verso da nossa querida Cora Coralina, que quem inventou a fome não foram os que comem, né? Mas por que será que ela disse isso? Outra pessoa que falou muito sobre a fome foi o Betinho, grande sociólogo da década de 90, né?
E aí ele fez uma política muito interessante. Aí ele fala assim: a alma da fome é a política. Mas por que será que eles falam isso? Então a gente vai entender, agora a gente vai entrar no tema propriamente dito, através de ver a realidade, né? Que a campanha da fraternidade está dividida em 3 partes, que é ver, que é justamente a gente compreender as causas, as consequências da fome, os números da fome no Brasil. Depois vem o iluminar, que é fazer uma relação do tema com o evangelho, e depois o agir, que é a gente construir propostas concretas para combater a fome. Então a gente já vai entrar agora no ver, né? A gente compreender esse processo da fome quanto números, né? E aí a gente entende, a gente vai aqui para os números, né? Que em 2022 nós tínhamos 33,1 milhões de pessoas passando fome. Só que em 2020 nós tínhamos 19,1 milhões de pessoas. Ou seja, em 2 anos nós crescemos 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome no nosso país. Então são números alarmantes, né? E a gente precisa saber o porquê disso. Por que aumentou tanto? E aí a gente vem para outros números também, que são em 2022, a gente compreender que 41,3 domicílios brasileiros tinham moradores em segurança alimentar. E aí a gente vai para o conceito de segurança e insegurança alimentar. Segurança quando você tem alimento na sua casa, no seu prato, mas também tem outras políticas que são garantidas, como habitação, saúde, política agrícola. Então você tem direito a várias políticas, então você não compromete, você tem o alimento e também tem uma qualidade de vida. E nós vamos para a insegurança alimentar. A insegurança alimentar é justamente quando você não tem quantidade e qualidade também de alimento suficiente. E aí nós temos 3 níveis, né, de insegurança alimentar: a leve, a moderada e a grave. Então, esses 33 milhões de pessoas são que sofrem insegurança grave, passam fome mesmo. E aí 41,3% de brasileiros tinham segurança alimentar e 58,1% tinham algum tipo de insegurança alimentar. E desses 58,1%, 15% das pessoas passam fome, tinham insegurança alimentar grave, não é? Em números absolutos, a gente vai compreender que as pessoas que têm insegurança alimentar no nosso país são 125,2 milhões de pessoas. Então são números assim que a gente precisa refletir, alarmante, né? E precisa ser feita alguma coisa com urgência. E aí, para a gente compreender melhor essa dimensão didaticamente, esses 15,5% de pessoas que passam fome no nosso país correspondem a 7 capitais do nosso país. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Ou seja, 15% corresponde a 7 capitais de pessoas. São muitas pessoas passando fome. Muitas mesmo. Olha só a gravidade desses números. E aí a gente vem também para cá, para o mapa da fome no nosso país. Qual é a região que tem mais insegurança alimentar? E aí a gente vem aqui, começar pelo sul e sudeste, nós temos 6% de pessoas em insegurança alimentar. Depois nós vamos para o centro-oeste, 6,9%. Depois nós vamos para o nordeste, 13,8%. E finalmente a gente chega no norte, que é a nossa região, 18,1%. Ou seja, o norte é uma região onde as pessoas passam mais insegurança alimentar.
E aí a gente vai compreender também que a fome ela é seletiva. A fome ela não é algo aleatório, né? Então, dessas pessoas, esses números de pessoas, desses 15%, nós temos quem são essas pessoas, né? E aí nós vamos compreender a partir dos dados da Visistan que 11,1% dos lares são chefiados por mulheres, das pessoas que têm insegurança alimentar. 10,7% são chefiados por pessoas pretas e pardas. E 14,7% são pessoas de baixa escolaridade. Ou seja, esse número ele tem cara, ele tem, são pessoas, né? E aí tem toda uma discussão por trás de que por que essas pessoas, esses lares chefiados por mães solos, por pretos e pardos, pessoas que não têm escolaridade, baixa escolaridade. Então, essas políticas elas estão muito interligadas. A fome está interligada com a ausência da moradia, está interligada com a ausência da falta de água, saúde, uma política de segurança alimentar. Então, existem várias questões, da questão racial, né? Então, existe vários de gênero. Então, tem muita coisa que a gente precisa discutir em relação a isso. Então, quais são as... Aí, voltando agora, e as causas? Quais são as causas da fome no Brasil? E aí nós temos várias. E aí podemos citar aqui a estrutura fundiária brasileira, né? Essa má distribuição das terras, que levam muitas pessoas a terem grandes quantidades de terra e poucas pessoas com pouca quantidade de terra. E aí, essas pessoas que têm poucas, elas têm dificuldade para plantar, né? E a gente vai ver depois também que isso reflete na questão agrícola, na questão alimentar. E grandes pessoas com grandes latifundiários, né? Que optam, né? Por uma política agrícola baseada no agronegócio, que o agronegócio ele destina todo o seu produto para o mercado externo, né? Então a gente, ou seja, essa questão da estrutura brasileira fundiária, ela tem tudo a ver com a nossa questão da insegurança alimentar, porque os donos da terra não produzem para o mercado interno, produzem para o mercado externo, né? Nós temos também o desemprego e o subemprego, né? Então as pessoas que não têm trabalho, não tem uma renda fixa, ela não tem poder de compra, ela não vai conseguir comprar alimento para suas famílias. Nós temos também uma política salarial, nosso salário mínimo perdeu seu poder de compra, né, desvalorizou muito, e aí as pessoas não têm também condições de, com um salário mínimo, sustentar suas famílias e alimentá-las. E aí isso causa também insegurança alimentar. Nós temos também a desativação no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, né, que regulava todos a política de segurança alimentar. Então, no momento que ele foi desativado no governo Bolsonaro, o que acontece? Ele desmantelou todo o sistema de segurança alimentar. Outra coisa foi o desmonte da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB, que também foi desativada, desmantelada, né, e impactou muito na questão da segurança alimentar. O incentivo do agronegócio pelo governo federal, no governo Bolsonaro, e a falta de investimento na agricultura familiar. Então, tudo isso são dados que nos leva a esse grande número e o Brasil voltar para o mapa da fome. Outra coisa, e as consequências da fome? As consequências da fome são a destruição da família, o êxodo rural, doenças físicas e psíquicas, doenças crônicas, e o aumento da criminalidade. Então, uma pessoa que não tem condições de alimentar sua família, ela perde a dignidade,
né? Então ela perde a esperança. Então, logicamente, essa família vai se desagregar, né? A questão do êxodo rural, as pessoas estão vindo para a cidade, os agricultores mais velhos estão envelhecendo, a juventude não quer trabalhar com agricultura ou não está trabalhando o suficiente, não é? Não está sendo investido na juventude para ter essa transição, né? E aí isso está causando também uma diminuição na agricultura familiar e, consequentemente, insegurança alimentar. E nós temos também, hoje nós alimentamos muito mal, a gente come muito enlatado, muita gordura, muita fritura, muito sal, muito açúcar, né? Em detrimento a alimentos saudáveis como a verduras e frutas. E a gente não produz também o suficiente, sobretudo no Marajó, e isso nos leva a doenças físicas e psíquicas, e doenças crônicas também, como diabetes, pressão alta, obesidade mórbida, né? E o aumento da criminalidade através das drogas lícitas e ilícitas, ou seja, uma coisa está ligada com a outra. E aí a pergunta, nós fizemos o que foi feito em relação à segurança alimentar, sobretudo na igreja, né? Então, sobretudo na época da pandemia, aumentou tudo, né? Aumentou a violência, aumentou a insegurança alimentar, mas a igreja ela teve um papel fundamental, não só a igreja, mas os movimentos sociais tiveram um papel fundamental na questão de alimentar pessoas que estavam em segurança alimentar. Então a Caritas, a Pastoral da Criança, o Movimento Marajó Vivo, Comissão Justiça e Paz, né, e outros movimentos de pessoas, de coletivos, organizações, sindicatos, né, se mobilizaram e fizeram um trabalho muito bacana no Marajó, sobretudo no Marajó, em relação à insegurança alimentar. Então, nós temos pouco tempo, mas isso é uma pincelada apenas, uma conversa que a gente pode aprofundar em outros momentos. A Comissão de Justiça e Paz está indo nos municípios, nas paróquias, fazendo formação da campanha Fraternidade, né? E a gente se coloca à disposição para continuar esse trabalho, esse debate que precisa ser aprofundado, também abraçado por todos os setores da sociedade. Eu agradeço pelo convite, Carlos, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Boca da Noite, e a gente está à disposição quando vocês precisarem.